Convido a todos então nesse momento para que fechem os seus olhos, que possamos nesse momento fortalecer a nossa ligação junto com a espiritualidade presente em nossas casas. Espiritualidade que nos auxilia nesse trabalho deste domingo, no nosso Evangelho, que nos dá força, sustentação, para que comecemos a nossa semana de uma forma mais leve, com os aprendizados do Cristo frescos à nossa mente e que possamos vivenciá-los na sua completude. Que nesse momento possamos saudar os nossos mentores, nossos anjos da guarda, esses companheiros que estão conosco desde longa data, amigos que nos abraçam nas nossas alegrias, que nos dão aquelas dicas, aqueles sopros de inspiração nos momentos que mais precisamos, naquele momento em que a gente mais pede apoio do alto nas nossas vidas. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, os mentores primeiro do nosso trabalho aqui do Espírita Soul, e a gente vê do espaço as nossas mentes todas conectadas como uma grande malha, uma grande teia, com fluidos salutares, com fluidos focados no aprendizado do Evangelho do Cristo. Agora sim saudamos os mentores do nosso lar, da nossa casa. Vamos agradecendo esses companheiros que cuidam de nós, da nossa família, para que nosso ambiente residencial, nossa casa seja bastante salutar e que seja um local de refazimento principalmente. E assim, junto com esses irmãos, vamos abrindo as portas da nossa casa para os índios Itaporãs, Brovotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, as falanges dos samaritanos, todos esses irmãos que cuidam da higiene da nossa casa, passando por todos os cômodos, pelos móveis, retirando formas pensamentos, miasmas, tudo o que não for agradável, tudo que não fizer parte dos objetivos deste trabalho são retirados nesse momento por esses irmãos, deixando somente boas energias, boas vibrações, para que as nossas inspirações sejam as melhores, para que o nosso aprendizado seja o melhor também. E assim voltamos à frente da nossa casa e pedimos para Ricardo que deixe um ou mais de seus cruzados à frente, guardando e protegendo nosso lar contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana, e que possamos ver a nossa casa envolvida em muita luz nesse momento, envolvida em uma redoma protegida contra toda e qualquer negatividade. E a nossa casa, nesse momento, tem um farol reluzente no seu topo. Uma bandeira branca também é hasteada. E nesse momento podemos ver toda a falange espiritual que nos acompanhará na noite de hoje, os irmãos interessados na palavra do Cristo, nos ensinamentos que teremos na parábola trazida nesse estudo deste domingo. Agradecemos as falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, de professor Eurípides Barçanufo, e vamos chegando amorosamente, sentindo as boas energias dos apóstolos, dos primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala, irmãos exemplos na dedicação da divulgação do Evangelho do Cristo, na dedicação da vivência daqueles ensinamentos que mudaram toda a humanidade e que com o advento do Espiritismo traz novas luzes para o nosso conhecimento, para a nossa transformação moral e espiritual. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe, Maria de Nazaré. Seu abraço carinhoso nos conforta nesse momento.
e vamos visualizando Cristo e a sua imensa luz chegando até nós, nos dando um abraço caloroso, nos amparando nas nossas dificuldades, dando toda a sustentação que nós, porventura, precisemos ao longo de nossa vida, na nossa semana. Que os ensinamentos do Cristo sejam refrigérios para o nosso coração, para a nossa alma, e que permita que o nosso fardo seja mais leve. E assim agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos mais uma vez reunidos, agradecidos pela oportunidade, pela saúde, por tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade pertence a Ti, Pai. Agradecemos do fundo do nosso coração, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho na noite de hoje. Boa noite para aqueles que entraram aqui durante a nossa prece. Boa noite aí para o nosso irmão Laurindo, que está conosco aí mais uma vez. E aí, gente, passaram bem a semana? Tudo tranquilo? Hoje vamos falar sobre a parábola da grande ceia. Ela está no Evangelho de Lucas. Eu vou fazer a leitura dela para vocês agora. Um homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia enviou o seu servo para dizer aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Começaram todos a uma a escusar-se. Então um disse assim: Comprei um campo. O outro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, né? Rogo-te que me des por escusado, ou seja, peço desculpas. Aí o outro disse: Olha, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. E o terceiro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Todos pedindo desculpas. O servo voltou e contou isto ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E disse o servo: Senhor, feito está o que ordenaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que se encha a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lucas capítulo 14, versículos 16 a 24. Bem, eu vou começar colocando uma perguntinha para vocês, que é a pergunta que eu coloquei nos stories no dia de hoje. Então vamos interagir aí com a nossa live. Comentem. Quais são as desculpas que usamos para não colocar Deus e a espiritualidade em primeiro plano na nossa vida? Então a pergunta que eu coloquei lá não foi exatamente essa. Foi: você coloca Deus e a espiritualidade em primeiro plano na sua vida? E aí, se vocês quiserem colocar sim ou não e responderem o porquê, podem colocar esse complemento que eu acabei de trazer, né? Olha, não coloco, e normalmente uso dessa desculpa, uso de outra. Eu vou trazer uma série de exemplos hoje no nosso estudo para a gente ver se algum desses argumentos são os que tocam o nosso coração, né? A parábola gira em torno disso, basicamente, né? Do quanto nós estamos prontos
para nos oferecer para o trabalho, para os chamados, enfim. Então, durante o nosso dia, vem um outro questionamento, né? A gente lembra de agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade de ter uma possibilidade de tomar um café da manhã na minha casa, por ter a minha família morando comigo. A gente agradece pela oportunidade de poder trabalhar, porque muitas pessoas não têm essa possibilidade. Eu agradeço pela saúde que eu tenho, por estar bem, ou mesmo que eu não tenha saúde, mas tenha boa vontade, tenha esforço, eu sou grato por isso. Eu lembro disso durante o meu dia. Eu lembro e agradeço o alimento que eu tenho na minha mesa. Eu acho muito lindo aquele hábito de se orar, né? Antes de fazer a refeição, agradecendo aquilo que se tem à mesa. Eu acho muito sagrado isso, né? Quando vejo, eu acho muito bonito. Assim como eu vejo muito, que eu também acho algo muito bonito, é a questão de pedir a bênção, né? Quando eu era criança eu não entendia, né? Depois a gente vai percebendo a força e o poder, né, da bênção que um pai e uma mãe têm a oferecer para um filho. E não é... As palavras têm poder, né? Então a gente vê a intensidade daquela mensagem, daquela frase, do Deus te abençoe. Eu acho muito, muito forte e impressionante e como é bonito e como faz falta hoje. A gente percebe que faz bastante falta também, né? Qual é a boa, Helena? Diz que 100% não. Infelizmente nem sempre o Edu. A Mônica diz que nem sempre lembramos só quando precisamos de socorro, e nós vamos falar um pouco disso que a Mônica trouxe. A Ariadne diz que tenta colocar Deus em primeiro lugar. A gente sempre tenta, né? A questão é, a gente tá sempre ligado e percebe Deus, né? É muito difícil. A Michelle comentou, antigamente não, mas depois de fazer o estudo mediúnico, coloco Deus e espiritualidade 100% no topo da minha vida. Bacana. Aí o Edu diz que agradece todos os dias pela vida que ele tem. Não é todo mundo que também lembra, né? Não é todo mundo que faz isso. A Jane também diz que sempre agradece. E a Ariadne, ao acordar, a primeira coisa que eu faço é agradecer o dom da vida e a oportunidade dada. A Edna também. Nem sempre o comportamento de manada deve ser avaliado constantemente. Estou praticando a pergunta: este ambiente é para mim? Muito bem observado, viu, Edna? Muito bem observado. São coisas que a gente... E faz parte, né, dessa questão espiritual, né? A ambientalização onde a gente está. Aí, Serginho, atualmente estou colocando a servir sempre as coisas divinas primeiro. Gratidão a tudo e principalmente saudar a natureza logo pela manhã. E quem tem a oportunidade, né, de contato com a natureza, um negócio tão sagrado, a gente só dá valor quando a gente não tem acesso, né? Então, quem mora muito numa cidade urbana, quando vai pro interior ou vai pra praia, fica muito conectado, né, ao barulho do mar, fica muito conectado ao andar descalço na areia, ao ouvir o canto dos pássaros, a não ouvir barulho de carro, nada disso, né? O silêncio, ele é muito sagrado e a gente às vezes não dá muito valor para isso. Helena, minha avó cantava uma música em todas as refeições. Olha que legal. Eu não conhecia esse hábito. Muito bom. E o Laurindo, eu sempre agradeço a refeição. Rosana também, agradeço sim à noite antes de dormir pela família, saúde, trabalho, de tudo que me rodeia e tenho. E a Regina também comentou aqui que agradece sempre. Agradece sempre tanto pelas coisas boas como as ruins que acontecem. Pois é, agradecer pelas coisas ruins é humildade, né? E vivenciar determinadas coisas ruins é resignação. Porque tudo, como a Regina disse, é para a nossa evolução. Boa, gente. Muito bom. Gostei dos comentários. E quando a gente para pensar, né, nessa nossa comunhão com Deus, que muitos citaram fazer,
como que é essa relação, né? Ela é uma relação de amizade? É uma relação intimista? A música que eu ia trazer é Eu e Deus na Intimidade, essa música do Demônios da Garoa. E é uma carta que uma pessoa escreve para Deus. Tem toda uma questão emocional ligada ao amor, né? É uma carta a Deus pedindo para a pessoa voltar, mas a forma que a conversa acontece na carta, nessa música, né, na poesia, ela é muito legal, porque é como se a pessoa tivesse de fato batendo um papo com Deus. Então, semana que vem, se der, eu trago ela pra gente acompanhar. Mas a nossa relação com Deus também pode não ser intimista, pode ser uma relação de medo, pode ser uma relação de temor, né, de punição, de troca, de barganha, ou como também colocar aí, né, de necessidade, de permuta. Nossa, só lembro na hora da dor de barriga, só lembro de Deus, só lembro da espiritualidade na hora que eu tô passando mal, que tá ruim a situação. O Kai Barchutel, um dos livros que a gente estuda, diz o seguinte: quando estamos apegados às coisas do mundo, a gente se priva de Deus. Quando estamos apegados às coisas do mundo, a gente se priva de Deus e, consequentemente, das suas bênçãos. E é a mais pura verdade, né? Quando a gente para analisar a nossa vida, a vida das pessoas, dessa comunhão com Deus, fica bem nítido, né? Todos nós aqui reunidos hoje recebemos um chamado na seara do Cristo, correto? Todos já talvez tenham percebido e sentido isso dentro do seu íntimo, né? Dentro do seu ser. E eu digo isso porque o Espiritismo, ele somado, né, ao Evangelho do Cristo, essa conexão do Evangelho e do Espiritismo, levam a gente naturalmente para um caminho de despertar dessa nossa consciência, despertar para a nossa evolução, despertar para o nosso adiantamento, né, para o nosso progresso moral. Então, determinados comportamentos, determinados pensamentos que nós temos, a gente já detecta que já não pertencem a nós, né? A gente já detecta que isso não faz parte da gente e que não faz parte da nossa essência também. Isso já é entender o chamado do Cristo, né? Isso já é dar um passo. Chega no momento da nossa vida que muitos relacionamentos amorosos que a gente tem talvez não alimentem mais o nosso ser, né? A gente pode sair com uma pessoa por fim de semana achando que vai se satisfazer. E isso acaba não saciando, né, essa nossa fome material, essa nossa fome amorosa, fome sexual. A gente vai perceber que o excesso de bens que a gente tem, que a gente costuma comprar, as brusinhas da China, elas não preenchem mais também, em algum determinado momento da nossa vida, o vazio que a gente tem no nosso coração, né? A gente pode ter o carro do ano, a gente pode ter a roupa de grife do ano, pode ter o tênis, a marca da moda, a bolsa da moda, o óculos. A gente vai continuar com essa necessidade de consumo, né? A gente vai perceber que em determinado momento a gente vai ter muita gente ao nosso redor, mas poucas serão verdadeiramente boas, como os relacionamentos construídos dentro da nossa família. A gente pode ter muitos amigos, mas na hora que a gente fica doente, na hora que a gente passa por uma série de necessidades financeiras, saúde, emocional, no final das contas a gente só vai ter a nossa família para contar. Na poesia do Filtro Solar, né, que o Pedro Bial deixou famosa nos anos, alguns 20 anos atrás, ele cita, né, essa questão que teremos poucos e bons amigos, mas a família sempre estará lá. Tem um amigo que ele tem um irmão, cada um deles tem as suas empresas e são empresas concorrentes do mesmo nicho, mesmo mercado.
e eles não se falavam há muitos anos, justamente por conta dessa briga, digamos assim, né? E um deles teve um câncer bastante agressivo recentemente. E quem que foi acudir? A esposa não deu a atenção que ele precisava. Foi o irmão atravessar um estado para ir dar acolhida, para dar guarida, para dar apoio, para dar sustentação. Acredito que vocês tenham passado coisas assim também, né? E tem muitos outros exemplos também, né? Um deles é o trabalho. Quantas pessoas elas são escravas do seu trabalho, né? Levantam já digitando, mandando mensagem, chegam em casa, não se desligam e colocam de lado a sua família, colocam de lado o seu lazer, colocam de lado tudo em prol do financeiro, da ganância, do status que talvez o trabalho lhe dê, ou medo mesmo, né, de ser dispensado, de não cumprir com as tarefas, e acabam, né, naturalmente, até muitos levados até a doença por conta disso. Um outro exemplo também que a gente pode trazer é a da teologia da prosperidade, né? Que infelizmente muitas religiões acabam trazendo para as pessoas. Eu digo infelizmente porque Deus não quer que a gente prospere na terra. Nós podemos ter o carro do ano, podemos ter a camisa de grife, podemos ter o carro do ano, podemos ter tudo, do bom e do melhor, a melhor casa, a casa dos sonhos, posso viajar para onde eu quiser. Mas é isso que Deus quer? Essa prosperidade que Deus espera da gente? Essa prosperidade que nós precisamos vivenciar aqui na Terra? Então, essa prosperidade material, ela em algum momento não vai saciar também a gente, né? Vou ficar buscando e nunca vai chegar a preencher esse meu vazio existencial. E essa prosperidade material que a gente pode ter, ela é uma consequência do nosso comportamento, da nossa busca, do nosso lado empreendedor, do nosso lado profissional, né? Mas não a busca da felicidade nela. Porque Jesus já falava, né? A felicidade não é deste mundo. Então a ganância diária que a gente vê também nas pessoas, as diversões contínuas, né, elas acabam desvirtuando a gente do propósito. Você vê agora as jogatinas sendo novamente votado, aprovado, vai ter sanção, e nós vamos voltar àquela época dos bingos e tudo mais, sendo que a gente vê hoje o tigrinho consumindo a vida de um monte de gente, né, as bets levando tanta gente para uma situação preocupante financeiramente. Então é meio que parece até um retrocesso, né, da humanidade em relação a isso. Mas são as coisas que o espírito das criaturas ainda alimenta, ainda busca. Porque se não tivesse busca, não tinha, não é verdade? Me lembra quem leu e quem assistiu Percy Jackson, tem um momento em que ele entra num cassino, né, para procurar uma pessoa, e esse cassino é tipo um labirinto. Então, um labirinto dos prazeres. Então tem jogatina, tem comida, tem tudo farto. E a hora que eles entram para procurar essa pessoa, todas essas diversões, tudo isso que tira o foco das pessoas, acaba fazendo com que aquelas criaturas se percam dentro do cassino. Então, em um determinado momento, eles esqueceram, os dois amigos que foram buscar essa pessoa, esqueceram completamente do que eles foram fazer lá. E eles se separaram. Uma hora eles se encontram de novo e quase que não se reconhecem. E tipo, de repente um deles tem um estalo. Nossa, nós estamos aqui para procurar tal pessoa. E começa a tentar acordar os outros, né? E quando eles veem, aquilo que parecia ter passado 30 minutos, 1 hora, tinha se passado 5 dias. E é assim também, né? Se a gente pegar um joguinho no celular, antes de dormir, a gente perde a hora. Vai embora.
e quando a gente vê já está super tarde. E a gente pega a mesma coisa em relação a pegar o celular, ficar folheando os stories, né? Sobe tela, TikTok, sobe tela. Aquilo nos distrai e tira da gente o foco que a gente tem de verdade na vida, né? Vou ler os comentários para dar continuidade aqui. Vocês estão faladores aqui hoje. A Helena comentou aqui, a busca era: ao Senhor agradecemos, aleluia, o alimento que tomamos, aleluia. É uma graça mesmo, né? A gente ter o pão para poder se alimentar, para poder compartilhar. E ela fala aqui, eu falo sempre, completar o vazio com mais vazio. Exatamente isso, completar o vazio com mais vazio. Ótima expressão. A Rayane: quero parabenizar o seu trabalho aqui no Insta, nem sempre consigo acompanhar, quem dera se mais pessoas pudessem te assistir. É só compartilhar, não só você, mas todos vocês, para mais pessoas estarem aqui com a gente, é só compartilhar a nossa live todos os domingos. Eu coloco as divulgações nos stories, divulgação no feed, então manda bala. Ou copia o link, manda pessoal no próprio WhatsApp, né? Manda para uma lista de transmissão, manda o pessoal do grupo do centro, muito legal isso também. Para o Instagram o link é fácil, porque é só instagram.com/live. Então é só digitar isso e mandar para todo mundo. Para o Facebook tem um link próprio. Mas como eu sempre também... para o Facebook não, perdão, para o YouTube. Eu sempre crio esse link com um dia de antecedência. Então tá lá o link disponível, entrar no YouTube Espírita Soul. A live tá lá, é só copiar e colar o link, né? Muita gente acaba preferindo por lá e enfim. Depois que a gente termina as lives, eu sempre subo no Instagram praticamente imediatamente e no YouTube no dia seguinte, na segunda-feira à noite. Serginho, obrigado por ter aqui você, viu, Rayane? Serginho também, parceirão. Por isso que eu estou sozinho. Espírito afim tá difícil, mas estou caminhando muito bem sozinho, fazendo alusão, né, àquela questão da família que eu citei. Eu Ale, verdade, é fácil se perder nesses jogos. Temos que ter cuidado com as nossas tendências e fugir delas, buscar as coisas de Deus. Eu nem entrei na parte profunda ainda da mensagem, que é o que a gente vai trazer agora. Então, esses apegos que eu citei, todos eles que eu acabei citando, são exemplos que Jesus acaba trazendo na parábola através de outras metáforas, né? Um comprou um campo lá, queria ver o campo. O outro comprou os bois, queria experimentar os bois. O outro tinha acabado de se casar, ou ia se casar e não pôde ir no banquete, né? Eles poderiam ter deixado de fazer tudo isso, ter ido no banquete e ter feito isso depois. Só que não fizeram, porque quanto mais ligados nos bens materiais nós estamos, mais distante das bênçãos de Deus também ficamos, como nos lembrou Caibar Schutter. Então, todos nós queremos essa prosperidade material, todos nós queremos a riqueza. Só que a gente esquece também que ela também é uma baita provação. A riqueza, ela gera um monte de responsabilidades para aquelas pessoas que o detêm. Porque, querendo ou não, ela traz uma série de facilitismos para aquela criatura, de comodismos para aquela criatura. Então a gente vê muito bem como funciona a caridade solidária entre as pessoas que têm mais dinheiro e que têm menos dinheiro. É muito nítido isso, né? E esse comportamento faz com que as pessoas se distanciem nessa questão da evolução. Porque o espírito evoluído, ele jamais vai preferir os bens da terra, né, em detrimento dessas bênçãos que o céu nos oferece. Ele sabe que esses bens terrenos, eles são que nem poeira no vento. Se separam, se extinguem, né? São finitos. Uma hora vai acabar. E os bens espirituais, eles vão se perpetuar, né? Eles permanecerão para sempre. Eu podia muito bem falar, olha gente, não vou ter o evangelho hoje de novo, porque eu acabei de chegar do trabalho e não vai rolar, vou estar muito cansado e tal, né? Mas nós temos responsabilidades. E não fazer seria um motivo de desculpa.
porque eu tô bem, com saúde, com metade da energia do que eu tenho, mas estou aqui com o amparo da espiritualidade pra gente estar conversando hoje. Então, assim, não tem desculpas pra falar, hoje eu não tô afim, hoje eu não tô afim de ir no centro, hoje eu não tô afim de ir lá trabalhar, tal. Cara, você tá bem? Não sei que você esteja com um problema de saúde muito grave. O centro vai até regenerar suas energias, vai revigorar suas células. Tira uma soneca, 10, 15 minutos, 30 minutos, se recompõe para que você esteja bem. Não deixa de manter essa conexão, porque isso nos auxilia demais, nós somos muito alimentados, né? Então, esses bens, eles vão permanecer para sempre, como eu disse. Para o espírito evoluído, não tem um campo novo que vai impedir ele de ir para a ceia. Não tem um boi novo que vai impedir ele para a ceia. Não tem casamento que vai impedir ele de ir para a ceia, né? Que vai desviar esses homens da vontade daquele Senhor que fez um convite, uma oferta tão abençoada. Então, essas criaturas sabem atender essas boas vontades, esses chamados. Eles não reclamam, né, desses direcionamentos que vêm, no caso do alto. Então, a gente está sempre sendo chamado por Deus e pela espiritualidade para agir, para auxiliar em todos os campos, né? Seja no campo profissional, seja com as pessoas ao nosso redor, seja com a nossa família, seja financeiramente, seja com um trabalho espiritual. Dá pra gente fazer tanta coisa, né? E a gente já recebeu tanta coisa também. Então por que não ser grato e devolver isso com aquilo que a gente pode, com os nossos dons, com os nossos talentos, com as nossas oportunidades. Lá no centro que eu frequento tem um rapaz que dá aulas de karatê para as crianças e para os pré-adolescentes, né? Aí era um dia de... Ele é cozinheiro, tá? Ele é chefe, tem um restaurante. Aí tem um dia que ele dá aula de karatê, um dia da semana. Aí a demanda começou a aparecer, né? São crianças carentes, crianças que precisam daquela atenção, da prática daquele esporte, de tirar eles de um círculo ruim de amigos, de um círculo vicioso. E aquilo alimenta a alma dele. Então ele, às vezes até deixa de trabalhar para ampliar os dias em que ele pratica essa ação tão nobre, né, para a alma. E é esse tipo de coisa que parece ser tão sacrificante para algumas pessoas que de fato alimenta a alma, né, como a gente estava falando. A Edna me lembrou que quanto mais vazia a carroça, maior é o barulho. Gostei dessa frase também, Edna. Não conhecia. Eu, graças a Deus, tenho meus espíritos afim há 21 anos, que é a Gisele, que está aqui junto com a gente também, está nos nossos estudos de quinta-feira do livro Céu e Inferno. O Evangelho recarrega as energias, disse o Ale. Verdade. Assistir você aos domingos recarrega a bateria para a semana toda. Amém, para a semana toda. Recarrega a minha também, vocês estarem aqui para a gente fazer essa troca. E a Rosana, o compromisso com o Evangelho é muito mais importante, pois é um compromisso também com a espiritualidade, sem dúvida. Aí o Serginho, estou dando aula sobre espiritismo junto com o Evangelho e gratidão, aprendido muito conosco aqui. Amém, Serginho, é isso aí. O trabalho dentro das casas espíritas que a gente pode fazer, ofertando a nossa boa vontade, o nosso tempo, ele é sagrado. E a gente aprende tanto, né? A gente aprende tanto. Eu, Laurindo, eu faço o Evangelho todas as quintas às 22 horas. Fazer o Evangelho, claro, como estamos fazendo aqui, também é uma forma de se conectar. Nessa parábola, então, Jesus acaba comparando o banquete, a ceia, né, aos seus próprios ensinamentos. Então, os ensinamentos do Cristo estavam na mesa ali para aquelas criaturas e elas não quiseram ir lá se saciar daqueles ensinamentos, né, daquele banquete espiritual. É um banquete que nos inspira, é um banquete que é cheio de beleza, né, de excelência dentro da doutrina cristã. E
esse banquete tem vários pratos. É bem interessante fazer essa analogia, que são também todas as virtudes que a gente tem, né? Entender quais são as virtudes que a gente tem para trabalhar em cima dos nossos vícios e quais são os pratos que podem nos alimentar mais do que os outros, quais são aqueles que podem nos deliciar, podemos nos fartar e por vezes entender a nossa essência e utilizar desses ensinamentos para o nosso benefício e para a nossa evolução, né? E os convidados que se negaram a ouvir a palavra, aqueles que recusaram, acabaram recusando também o reino de Deus. Não quiseram comparecer a esse banquete celestial, né? Então, o Senhor, na parábola, acaba excluindo automaticamente aquelas criaturas dessas bênçãos do céu e falou: aqui vocês não vão comer agora não. Porque não era o momento delas, né? Elas recusaram por vários motivos. Pediram as suas desculpas, mas elas preferiram os prazeres do mundo, as necessidades do mundo. E por que o Senhor falou, não vai lá e pergunta de novo para essas pessoas? Porque insistir nessas criaturas é se desgastar. São criaturas que não estão preparadas para aquele banquete. Se já recusaram uma vez, vão recusar outras vezes também. Elas não estão prontas para ir lá, para deixar de lado aquelas necessidades que elas têm, para poder se fartar nesse banquete. Elas não estão prontas para mudar. Então, aí chamaram aquelas criaturas degradadas, né? Sem glória nenhuma na terra, os perdidos, aqueles que não têm acesso às pompas, aos luxos, aos bens, né? Não têm acesso também às questões que desvirtuam os homens. Então, puxa lá os sofredores em gerais, traz aquela galera toda, os mancos, os coxos, todo mundo, os pobres, os estrupiados, e enche essa mesa. E ainda assim vai sobrar lugar, vai sobrar oportunidade. E por que Deus traz, né, pede para trazer essas criaturas? Porque elas, como foram desprovidas de todas essas regalias terrenas, elas talvez tenham um coração mais puro, um coração mais limpo, preparado para absorver os ensinamentos do Cristo nesse banquete. E o mais legal é que essa parábola não passou, né? Ela não serve simplesmente só para aquele momento. Esse banquete continua disponível. Tem vaga lá ainda, lembra? Tem vaga na mesa. E ele falou, traz todo mundo, vamos encher essa casa. A mesa está cheia de oportunidades do Evangelho do Cristo, trazendo todas as qualidades, os alimentos capazes de satisfazer os mais exigentes dos paladares. O Evangelho é isso, né? Sacia as dúvidas, alimenta a nossa alma. E uma hora esses proprietários dos bois, dos campos, eles vão ver que a vida não é só aquilo e que eles vão precisar, e a porta estará aberta para eles serem recebidos também. E o cristianismo, somado aos ensinamentos espíritas, né, acabam trazendo até nós esse chamamento. E que dessa vez, esse chamado, né, essa encarnação nesse chamado, ou melhor, esse chamado nessa encarnação, a gente consiga ouvir esse chamado, que a gente esteja atento a ele, porque a mensagem do Cristo, ela nunca foi tão clara, chegando até nós tão clara, tão compreensível, e talvez nós também nunca estivemos tão prontos e preparados para ouvi-la e para segui-la. Então a gente toma essa parábola da grande ceia como um conselho, né? Uma forma de se viver, uma forma de se olhar, para que a gente possa seguir aqui a nossa vida melhor do que a gente já tem feito até agora. E que possamos aproveitar, né, dessa mesa farta aqui, né, que é o Evangelho do Cristo, que é o Evangelho de Jesus, somado a tudo que os bons espíritos já nos ensinaram também. Espero que vocês tenham absorvido todos esses ensinamentos na noite de hoje e que possamos manter sempre viva a chama, essa conexão, né, com Deus, a espiritualidade aí nos nossos dias,
para que fique mais fácil de lidar com todas as situações que a gente vem enfrentar. E a Rosana comentou aí, o Evangelho nos acolhe e nos devolve aos trilhos da palavra e exemplo de Deus. Lindo. Muito bom, Rosana. Amém. Faz aquele printzinho básico da sua mensagem. Aproveitar. Muito bom. Vamos para as nossas vibrações. E aí a gente vai fazer as nossas vibrações. Já mentalizem as pessoas que vocês queiram mandar as boas energias. Aproveitem também, coloquem águas para fluidificar para vocês, para os pets, para alguém que vocês conheçam, alguém que esteja doente. O Serginho aí, faz sentido. Chamei pessoas para a aula e apareceu 5 interessados. Boa, garoto. Muito obrigado pelo ensinamento da Helena. Valeu, Du, vocês são maravilhosos. E vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Eu vou pedir para que vocês, mais uma vez, respirem profundamente, que possamos fortalecer essa nossa conexão com a espiritualidade mais uma vez. Que nesse momento possamos sentir saindo de nós essas boas energias, esses bons fluidos, vibrações de amor, de paz, de serenidade, saindo do topo das nossas cabeças, da palma das nossas mãos. Vamos vendo toda essa nossa energia sendo direcionada para a espiritualidade. E vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem em guerras, pelas criaturas que passam fome, vivem a miséria, por aqueles povos que sofrem por desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por todo o povo brasileiro, por Brasília, pelos dirigentes da nossa capital, da nossa nação. Principalmente, vibremos pelo Rio Grande do Sul, por todo o seu povo, pelas pessoas que tiveram as suas perdas materiais, familiares, que passarão por um processo de renovação, que elas possam ter forças e o amparo de Deus para os seus objetivos. Vibremos as pessoas que estão nas ruas, abandonadas e perdidas nos vícios. Vibremos as crianças nos orfanatos, aos idosos nas casas de repouso, aos doentes em suas residências, aos seus cuidadores. Vibremos aos encarcerados nas prisões e aos profissionais da saúde, assim como aquelas pessoas que estão adoentadas nas UTIs dos hospitais pelo nosso país. Vamos vibrando pelos nomes deixados aqui no Evangelho de hoje, começando ali por aqueles que colocaram os nomes na postagem, como o Edu acabou fazendo, como só porque eu atualizei aqui. Vou atualizar de novo, depois eu volto para eles. Pronto, o Serginho também. Vibramos então pela Ângela Maria dos Santos Gonçalves, a Teresa Pistila, João Pereira, Beatriz dos Santos Pereira, Alcindo Oliveira Santos, Nice Bonatti, Antônio José Júnior, Elizabeth Camargo, a mim e a minha família, gratidão. E ao Paulo Sérgio dos Santos, Serginho aí. Vibrações ao Edu, Eduardo Munhoz, Gisele Munhoz e a cachorrinha Aflica.
vibremos também ao Alê, nosso companheiro aqui, o Alexandre Vale, vibrações para ele e para toda a família dele, pela saúde física, mental e espiritual da família Maia Ribeiro, ao Edson, a Cecília Cristal, a Edilene, a Jéssica, a Esmeraldina, ao Lauro e para nossa companheira também, a Edna. Vibrações positivas para Franciele, Stephanie, Bruna, Letícia, Lívia, Theo e Ricardo. Vibrações por todos que estão aqui, pela humanidade e o nosso planeta azul. São as vibrações da nossa companheira Ellen. A Joyce pede pela saúde física, mental e espiritual dela, do lar, da família dela, dos amigos e aos gatinhos e também os que já partiram e os que estão aqui. Nicofish, vibrações aqui, a família Machado de Campos, Nicolau e a família Avanço. Aos desencarnados, Marja Madalena Nicolau, o José Douglas Nicolau e a Maria dos Santos Nicolau também. Vibrações a Maria Artemis Amaral da Silva e família, Patrícia Felizardo e família, Eumano Menezes e família, ao Theo Benevides e família, a Joyce Moraes e família e também a Aline Remígio e família. Pela saúde de Aerboe Novaes Onofre, por todos aqueles que precisam do amparo espiritual na Terra e na espiritualidade. Vibremos pela família da nossa companheira Michele, a toda a família da Paola, aos gatinhos, a ela mesma, à saúde mental, espiritual, aos estudos e as provas que ela terá nesta semana também. Vamos vibrando, mentalizando, né? Alguém que a gente por acaso queira que receba todo esse amparo salutar. Vamos visualizando essa pessoa envolvida em muitas energias de amor, que a espiritualidade possa cuidar nela em especial, amparando-a, dando vigor físico, energias espirituais positivas, para que ela possa ser bem amparada. Peço vibrações também à minha esposa, à minha filha, à minha mãe que está se recuperando de uma cirurgia, ao meu irmão, todos aqueles que estão dando sustentação e amparo a ela. Vamos nos conectando às falanges espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, pedindo que fluidifiquem as nossas águas nesse momento, colocando nelas os remédios salutares para as nossas necessidades físicas, espirituais, pedindo também que essas equipes cuidem de nós durante a nossa noite de repouso, hoje e toda semana, mas que hoje possamos ter as nossas energias recarregadas, reabastecidas, para que tenhamos uma semana mais cheios de energia, de vontade, empenhados. E ainda deixamos uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E agradecemos a Deus pela oportunidade da vida e pelo encontro da noite de hoje, pedindo que nos dê todo o amparo que necessitamos para a nossa vida. Que ao longo dessa semana possamos ser reflexos de Ti, Pai. Que possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal, por onde quer que estejamos. E que possamos manter essa proteção através das nossas boas palavras, dos nossos bons pensamentos, dos nossos bons sentimentos. Encerramos o Evangelho de hoje com a prece das fraternidades, quando dizemos: Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem
a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por encerrado o nosso Evangelho de hoje. Eu agradeço profundamente aí a companhia de vocês. Maravilhosos são vocês aí participando do nosso Evangelho, comentando, interagindo, fazendo essa reflexão, trabalhando juntos, né? Que não adiantaria nada eu aqui falando e vocês aí mudos, apenas recebendo todas as informações que a gente vem para discutir, né? O Evangelho ele é reflexão, ele não é para a gente absorver e ficar ali, não, ele é ação, o Evangelho é ação. E graças a Deus vocês possuem essa ação junto comigo. Beijo no coração de vocês, meus amigos. Nos vemos no próximo domingo. Fiquem com Deus, até mais.